Tropas israelenses se concentraram na fronteira de Gaza hoje e militantes palestinos atingiram Israel com foguetes e uma intensidade muito grande. A gente vem falando todos os dias aqui no Bandeirantes Acontece dos conflitos entre israelenses e palestinos. Há 11 dias, isso ficou, os conflitos ficaram evidentes e se tornaram notícia mundial com a retirada de famílias, ou a intenção de retirada de famílias palestinas ali em Jerusalém Oriental, e isso se intensificou com disparos de lado a lado, com morte de civis, com morte de crianças, e esse é um assunto para a gente falar aqui no Bandeirantes Acontece e oferecer ao ouvinte um aprofundamento maior nessa questão. Nós estamos com o Eduardo Oyakawa, que é sociólogo, doutor em ciência da religião, e está conosco. Como vai, professor Eduardo? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, como vão vocês? Tudo bem, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes. Ao Bandeirantes Acontece uma disputa, um conflito milenar, mas que chega num determinado momento em que diferentes frentes das mais variadas razões no mundo inteiro que tentam criar ingredientes para que haja paz entre israelenses e palestinos. Porém, desses últimos 10, 11 dias, entramos numa cruzada que tem algum tipo de reversão. O que pode ser feito, se é que algo pode ser feito, para que essa cruzada não se torne ainda mais sangrenta? Olha, esse é um problema internacional dos mais difíceis de serem resolvidos, né? Eu equipararia esse problema à fronteira da China com a Índia, o Paquistão, alguma coisa assim. A comunidade internacional se mobiliza, o fórum adequado é a ONU. Os Estados Unidos têm um peso gigantesco na região e a posição do Biden é muito curiosa, porque ele declara apoio a Israel, dizendo que é legítima a defesa do Estado israelense. Entretanto, recentemente ele disponibilizou uma soma vultosa para a autoridade palestina, né? Coisa que o Trump tinha abolido definitivamente. Então, eu tenho a impressão que a comunidade está mobilizada, as cenas são muito chocantes, muito deprimentes, especialmente em relação a crianças civis inocentes, como é o flagelo em toda a guerra. A comunidade está muito empenhada, mas esse conflito parece crônico, né? Desde a independência de Israel em 48, constantemente árabes e judeus têm se confrontado de maneira não pouco violenta. Professor Eduardo Oyakawa, um grande prazer tê-lo aqui conosco no Bandeirantes Acontece, a Sônia Blota aqui, e aproveitar para falar nesse conflito do lado palestino, um grande líder do Hamas foi morto, né, num desses ataques, e ao mesmo tempo o líder palestino Mahmoud Abbas está enfraquecido. Como você, nas eleições que seriam no dia 22, que já foram adiadas, o que o próprio Hamas e o Fatah, né, o outro grupo falam é que o enfraquecimento de Abbas é que levou ele a adiar essas eleições. Eu gostaria de saber que cenário que o senhor faz aí do lado palestino enfraquecido em relação a esse conflito. Porque assim, é impressionante, né? Qualquer incidente maior ou menor é motivo para que, apoiado pelo Irã, basicamente, se declare uma jihad, né? Uma guerra santa, e ela tende a ser extremamente sangrenta. Os líderes do Hamas, eles têm perdido ao longo desses últimos anos, principalmente pela intervenção americana muito forte, não é? Eles têm perdido um pouco a ascendência sobre os seus contingentes, por assim dizer. Eu tenho a impressão que, por incrível que pareça, uma guerra, ainda que localizada, enfraquece a oposição aos grupos estabelecidos, né? Então, se os Estados Unidos continuarem com essa política, ainda que o Biden seja um pouquinho mais ameno que o Trump, né? Mas de declarar o Hamas como grupo terrorista, de fato, portanto, uma grande ameaça à ordem internacional, a meu ver, a tendência é que o Hamas se enfraqueça ao longo dos anos. Professor Eduardo, boa tarde. Boa tarde.
Quem se interessa pelo assunto sabe que esse conflito não é surpreendente, não é? A questão era quando ocorreria. Houve outros. Em 2014 houve um cenário muito parecido. E o Hamas cada vez tem, e também o Jihad Islâmico, que é um grupo menor, né, na faixa de Gaza, mas eles têm cada vez mais capacidade de lançar foguetes. E Israel, por sua vez, tem um escudo que funciona muito bem, não é perfeito, não elimina 100% dos foguetes, como já vimos, mas elimina boa parte. Então não surpreende. Mas sempre que houve negociações que até avançaram bastante, algumas até com desfechos trágicos, né? O Isaac Rabin, por exemplo. Todo mundo se lembra do célebre encontro com o Bill Clinton, Arafat e ele, né? Os três, nos Estados Unidos. E já houve avanços consideráveis nas negociações, mas há 2 pontos em que, quando chega o momento de negociar esses 2 pontos, tudo desanda. A questão da diáspora dos palestinos, os árabes, que Israel diz que se houver uma volta dos milhões de filhos e netos daqueles que saíram de Israel em 48, o Estado judaico perde a sua característica, o seu caráter nacional, porque haveria um desequilíbrio demográfico. E há a questão, essa que parece irremovível, que é Jerusalém, né? Porque os árabes chamam de Al-Quds, a Santa, e a parte oriental, que é exatamente a Jerusalém antiga, a bíblica, eles querem como capital de um eventual futuro Estado palestino. E Israel, sempre dizendo, Jerusalém é a nossa capital eterna e indivisível. Inclusive o próprio Trump fez aquilo que vários presidentes dos Estados Unidos concordavam, mas não executavam, que era transferir de Tel Aviv para Jerusalém a embaixada. O Brasil chegou a dizer que faria, mas não fez, né? Então eu queria saber do senhor o seguinte, a questão de Jerusalém, e convenhamos, né? Davi tomou Jerusalém há 3.000 anos. Os muçulmanos também, o Império Otomano ocupou Jerusalém por centenas e centenas de anos. Os britânicos. E aí há a refundação de Israel. Mas a questão de Jerusalém, o senhor vê alguma possibilidade de um acordo que possa atender os dois lados? Porque me parece impossível um acordo a respeito de Jerusalém. Como é que o senhor vê essa questão? Pois é, eu tendo a concordar com você, sabe? Porque a pedra de toque realmente é Jerusalém, né? Porque para os muçulmanos a cidade santa, porque Mohamed ascendeu aos céus, né? E milenarmente toda a cultura judaica se funda através do Templo de Salomão e o que restou do Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado para o judaísmo. Então, eu tenho a impressão que a questão política, ela muitas vezes esconde uma profunda raiz religiosa. A meu ver, por trás dessas disputas que já duram anos, está um conflito de religiões. Na verdade é isso, né? Os palestinos se sentem exilados no que eles consideram a sua terra, né? Desde sempre. E Israel, ao contrário, fala muito dessa invasão muçulmana tentando destruir o Estado de Israel e, portanto, o judaísmo, ainda que Israel consiga dar cidadania a árabes cristãos e etc., etc., coisa que não acontece do outro lado, né? Então você tem uma questão aí de fundo religiosa. Eu, sinceramente, não vejo a médio prazo uma resolução razoável para o conflito. A gente se esquece muitas vezes que Israel hoje, eu estava lendo o Wall Street Journal, é o segundo país mais educado do mundo, que é uma coisa fantástica, né? Talvez uma maneira de amenizarmos essa disputa tão ácida e tão cruel seja os palestinos muito pobres em Jerusalém Oriental serem paulatinamente integrados à economia de Jerusalém. Isso faz muita diferença, né? Porque eles se sentem refugiados dentro do seu próprio país e cidadãos de terceira categoria. Tudo começou com um conflito de terras. Na verdade, o tribunal israelense tendeu a dar guarida a pedidos de velhos colonos judeus. E
isso causou uma enorme insatisfação em Israel todo, extrapolou Jerusalém. Então eu tenho a impressão que o conflito endêmico continuará, infelizmente, com maior ou menor exasperação. Entretanto, seria uma política internacional muito interessante transformar esses jovens paupérrimos, subcidadãos, em agentes econômicos. Seria alguma coisa muito relevante da comunidade internacional. Professor, no ano passado foi estabelecido o acordo Abraão, né? Que obviamente é uma referência ao pai de árabes e judeus, Abraão, o patriarca, né? Dos dois povos. E inclusive depois de Egito e Jordânia há muito tempo tem relação com Israel, mas agora também os Emirados Árabes, e com apoio até da Arábia Saudita para que os Emirados Árabes aceitassem esse acordo. Teve até o Trump como patrocinador. E claro, isso também gerou irritações, né? Críticas, tanto do Irã, da Síria, né? O Hezbollah, que tem uma influência grande na política libanesa, todos sabemos, não é apenas um grupo armado, é um grupo político também. O que está acontecendo agora em Israel pode enfraquecer esse laço recém-estabelecido entre Israel e os Emirados Árabes e, por tabela, mais... Olha, Israel tem se mostrado uma grande potência tecnológica, né? Diferença, porque ele deixou de ser um mero produtor de laranjas, depois a fantástica está entre as economias mais pungentes nesse sentido de evolução tecnológica. Então todo o derredor ali está contagiado por esse cérebro auspicioso da inteligência dos acadêmicos israelenses, uma economia pungente cada vez mais, uma força aérea, a gente não fala tanto disso, mas Israel tem a 4ª força aérea do mundo, então eles são protegidíssimos, né? Eles não abrem mão, Netanyahu agora não abre mão da ideia de um Estado de Israel com autonomia plena sobre Jerusalém. E como eu disse na resposta anterior, eu tenho a impressão que o fato de Israel estar se tornando cada vez mais uma grande potência econômica na região, paradoxalmente, eu acho que isso pode ajudar a amenizar o conflito político religioso, que, ao meu ver, como eu mencionei atrás, é a base de todo o conflito político. Então, o acordo ainda é forte, porque os interesses econômicos são recíprocos, né? A Arábia Saudita também uma grande potência na região. Se eu digo, a comunidade internacional conseguirmos fazer com que esses exilados na sua própria terra, né, os palestinos, minimamente tenham um padrão de vida digno, a questão política, essa guerra bélica religiosa, tende a ser amainada, eu tenho a impressão. Professor Eduardo, uma última da minha parte. A Sônia abordou há pouco a questão das consequências para as disputas internas entre os palestinos, né, o Hamas de um lado, o Fatah do outro. E no caso do Netanyahu, Benjamin Netanyahu, a gente sabe que são 4 eleições em 2 anos, ninguém consegue ter uma maioria sólida, estável no parlamento. O senhor acredita que esse confronto pode revitalizar a força política de Netanyahu? Olha, eu acredito que sim, porque o cidadão médio em Israel tem muitas rejeições ao Netanyahu, né? E uma guerra sempre significa que você tem como homem de proa alguém que diga não, eles têm limites, eles devem respeitar esses limites e nós vamos responder à altura ao terrorismo do Hamas. Então, ter um homem que consiga unir a população contra o inimigo comum, porque é assustador as imagens, né? A gente pouco se lembra, mas Gaza e Tel Aviv têm apenas 70 quilômetros, então Israel é menor que Sergipe. Então, o cidadão normal, médio, vê o seu país sendo atacado violentamente, ele quer uma força forte, e Netanyahu, nesse momento, significa exatamente isso.
Professor, quando a gente fala de geopolítica, né, principalmente nessa área, é inevitável a gente deixar o arsenal bélico, né, o belicismo da coisa de lado, porque afinal de contas é onde o estrago é feito. Então as pessoas falam muito da tecnologia, descrevendo tecnologias nesse sentido. E dessa vez, o que está ganhando muito destaque nesse conflito é o chamado Domo de Ferro, que é um escudo, né, antimíssel israelense. E por que, professor, ele está sendo considerado tão revolucionário? Olha, porque Israel tem eles conseguem, a Força Aérea israelense basicamente tem aviões de última geração vinda dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, né? Mas eles conseguiram desenvolver esse aparato que consegue interceptar os foguetes em pleno ar. E, portanto, os estragos em Tel Aviv, no derredor ali da cidade, são poucos em relação à quantidade de mísseis lançados, né? E é interessante porque isso é tecnologia israelense. Isso tem chamado muita atenção no mundo, porque eu desconheço, não sou especialista da área, se a segunda força bélica do mundo, que é a Rússia, tem essa tecnologia que Israel tem. Isso chama muito a atenção. Como eu disse antes, a tecnologia acoplada a esses mecanismos bélicos hoje no mundo tem sido uma coisa espantosa. O que chama a atenção, fora a crueldade, claro, do conflito, mas para quem acompanha esse desenvolvimento bélico ao longo dos anos, de fato, esse aparato antiaéreo tem chamado realmente muita atenção. Eu destaco, uma vez mais, a poderosa tecnologia do Estado de Israel. O milenar conflito entre israelenses e palestinos, nesse bate-papo com o professor Eduardo Oyakawa, sociólogo, doutor em ciência da religião. Professor Eduardo, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, estou sempre à disposição. Obrigada, professor. Um abraço. Outro.